Bom dia, graça e paz, mais uma oração da manhã, mais um devocional poderoso. Que bom que você está sendo perseverante, viu? Todo perseverante colhe bons frutos. Vá até o fim, seja perseverante. Leu Mateus capítulo 16? Hoje vamos meditar em Mateus capítulo 16. Vamos orar? A apresentação aqui da oração da manhã é minha, pastor Renato Silva. Se inscreve. Deixa sempre um comentário, uma curtida, para a gente aumentar o nosso alcance aqui nessa plataforma. Vamos orar. Agora é hora de iniciarmos com oração. Amém e amém. Sim, Jesus, fala poderosamente. Sim, Jesus, nós queremos desfrutar da sua presença. Sim, Jesus, que depois desse momento o dia seja maravilhoso, cheio de poder, direção e fé para enfrentarmos o dia que está se iniciando. Amém. Ontem nós te desafiamos a você analisar o que tem saído da sua boca. Se o que tem saído da sua boca tem contaminado. E aí? Qual foi a conclusão que você chegou? Ontem você analisou o que está saindo da sua boca? Está contaminando as pessoas? Hoje, Mateus capítulo 16. Você vai perceber, e eu estou com a minha Bíblia impressa aqui em mãos, ó. A sua está aí, né? Do versículo 1 até o versículo 4, nós temos os líderes, mais uma vez, líderes políticos religiosos, exigindo de Jesus um sinal. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Jesus disse que o único sinal que serviria para eles era o do profeta Jonas. E você sabe a história. O profeta Jonas, ele ficou no ventre de um peixe 3 dias, 3 noites. Sabe o que Jesus está mostrando aqui para a gente? Que aquele ocorrido com Jonas no Antigo Testamento era uma representação do que aconteceria com ele na sua obra de salvação. Só a Bíblia tem esse estilo de interpretação que se chama tipologia, tipos. Você sempre vai encontrar pessoas, símbolos ou acontecimentos no Antigo Testamento que servem como representação a Jesus e sua obra, e também ao povo de Deus na nova aliança. Isso é importante. Do versículo 5 até o versículo 12, Jesus orienta aos discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O ensino deles. Gente, preste atenção. A gente tem que ser vigilante com aquilo que nós estamos absorvendo. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as músicas que você tem ouvido? Quem é que você está seguindo no Instagram? Quem é que você está seguindo no YouTube? Quem é que você está seguindo? Quais são os seus grupos? Quem é que tem te influenciado? Toma cuidado. Jesus, falando com os discípulos, pediu para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, nós podemos lamentavelmente ser mal influenciados. Quem são seus amigos? Tome cuidado com esses falsos ensinadores aí. Tem pregadores da autoajuda hoje. Alguns estão até transvestidos de pregador do evangelho, mas são pregadores da autoajuda. Tome cuidado. Então, na minha opinião, é a porção mais importante do capítulo. Traz uma revelação maravilhosa. Do versículo 13 até o versículo 20, Jesus explicou a respeito, trouxe uma revelação, melhor dizendo, a respeito dele e do funcionamento da sua igreja.
Jesus estava lá na região de Cesareia de Filipe e perguntou quem é, o que eles estão dizendo a respeito do Filho do Homem, ou seja, a respeito de mim. Pedro se levanta e diz que alguns diziam que ele era, os discípulos responderam que alguns diziam que ele era João Batista, Elias, mas Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus traz uma revelação muito importante para nós. Primeiro, ele deixou claro que uma pessoa só pode confessar Jesus como o Messias, o Filho de Deus, por obra de Deus. Segundo, a confissão de Pedro era Jesus, o Filho de Deus. Então a confissão de Pedro apontava para quem seria a pedra. Jesus faz uma jogada na linguagem, né? Ele faz um trocadilho de linguagem, Petrus, Petra. Então Jesus diz: olha, aquele que você confessou é a pedra que vai sustentar a minha igreja, ou seja, ele próprio. E ele deixa claro que sobre Pedro, e não só sobre o Pedro, mas aquele grupo de apóstolos, e mais tarde a igreja organizada, será dada as chaves do reino. O que significa isso? Os apóstolos e posteriormente as igrejas organizadas teriam a autoridade para ligar e desligar, ou seja, teria autoridade sobre membros, autoridade para estabelecer um pastor, disciplinar uma ovelha, um membro da igreja. Então, Jesus estava mostrando: olha, você que confessou, Pedro, você tem a chave. E não só você. Ele apontava para os apóstolos e para a igreja: ou todo aquele que confessar tem a chave. E isso aponta para a autoridade, principalmente da igreja local, sobre a membresia. E depois, ele fala do versículo 21 ao 23, sobre a sua morte. Interessante que é a primeira vez que Jesus fala explicitamente da sua morte. E o que Pedro faz? Pedro diz que não era para falar sobre isso. Não, Jesus falar de morte, não, isso não vai acontecer com o Senhor. E o que Jesus fez com Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, de algum modo, estava sendo instrumento do reino das trevas para oposição à obra de Deus. Nós não espiritualizamos, nós não demonizamos tudo, mas nós sabemos que tem obra do demônio ou do diabo na influência da maldade em tudo. Por fim, depois que Pedro fala essas coisas, ele é de algum modo influenciado pelo reino da maldade para se opor à obra, à missão de Deus. Jesus vem e fala do preço ou da renúncia do reino. Ele fala do discipulado. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém tentar apegar a sua vida, a perderá. Pedro queria que Jesus poupasse a vida. Jesus disse: não, essa é a minha missão. E não é só a minha missão, é as suas também. Eu morro, mas vocês também morrerão. E quem tentar se apegar à vida antiga, vai perder. Agora, quem entregar essa vida antiga, vai ganhar uma nova. Aleluia. Glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você, e hoje é o desafio do dia. Jesus é o grande amor da sua vida. Você está apegado a essa vida? Você carrega a sua cruz? Eu gostaria que você pudesse analisar hoje o dia todo. Você está carregando a sua cruz? Você está vivendo a vida de renúncia, abandonando? O que é viver vida de renúncia? Abandonar a rebeldia e abraçar a obediência em toda a vida. Hoje é dia de você analisar isso. Vamos orar. Agora é hora de orarmos. Aleluia.
Ó Deus, esse dia está diante do Senhor. Hoje nós vamos analisar se de fato a gente tem carregado a nossa cruz, vivido a vida de renúncia, se de fato nós estamos vivendo aliançado com o Senhor. Hoje, ó Deus, que esse dia que se inicia seja também um dia de paz, de esperança, de produtividade, de descanso no Senhor e sob sua proteção, debaixo da sua proteção. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Aproveita, vai fazer uma caminhada, vai cuidar da sua saúde, tá bom? Coloca um louvor, ouve um louvor, tá? Participa com a gente da oração da tarde, 12 horas é a oração da tarde, participa com a gente. E você vai deixar num comentário, você deixa um comentário, é importante deixar esse comentário até mesmo para que outras pessoas vejam e para que nós aumentemos tenhamos expansão nessa plataforma, né? Então deixa lá, oração da manhã, eu estou sendo abençoado desse modo. Deixa nos comentários, tá bom? E compartilha com quem você ama. Tenha um bom dia na presença de Jesus Cristo, graça e paz.